Audiobook do livro Sistema da Chave Mestra, versão original. Parte 1. Perguntas de estudo com respostas. 1. O que é o mundo externo em sua relação com o mundo interno? O mundo externo é um reflexo do mundo interno. 2. De que depende toda posse? Toda posse é baseada na consciência. 3. Como o indivíduo se relaciona com o mundo objetivo? O indivíduo está relacionado com o mundo objetivo pela mente objetiva. O cérebro é o órgão dessa mente. 4. Como ele se relaciona com a mente universal? Ele está relacionado à mente universal pela mente subconsciente. O plexo solar é o órgão dessa mente. 5. O que é a mente universal? A mente universal é o princípio de vida de cada átomo que existe. 6. Como o indivíduo pode atuar universalmente? A habilidade do indivíduo de pensar é sua habilidade de agir sobre o universal e trazê-lo à manifestação. 7. Qual é o resultado dessa ação e interação? O resultado dessa ação e interação é causa e efeito. Todo pensamento é uma causa e toda condição um efeito. 8. Como as condições harmoniosas e desejáveis são garantidas? Condições harmoniosas e desejáveis são obtidas pelo pensamento correto. 9. Qual é a causa de toda discórdia, desarmonia, falta e limitação? Discórdia, desarmonia, carência e limitação são o resultado de pensamentos errados. 10. Qual é a fonte de todos os poderes? A fonte de todo poder é o mundo interior, a fonte universal de suprimento, a energia infinita, da qual cada indivíduo é uma saída. Introdução, parte 2. Nossas dificuldades são em grande parte devido às ideias confusas, equivocadas e ignorância de nossos verdadeiros interesses. A grande tarefa é descobrir as leis da natureza às quais devemos nos ajustar. O pensamento claro e a percepção moral são, portanto, de valor incalculável. Todos os processos, mesmo os do pensamento, assentam as bases sólidas. Quanto mais aguçadas as sensibilidades, mais agudo é o julgamento, mais delicado o gosto, mais refinados os sentimentos morais, mais sutil a inteligência, mais elevada a aspiração, mais puras e intensas são as gratificações que a existência produz. É por isso que o estudo do melhor que foi pensado no mundo dá prazer supremo. Os poderes, usos e possibilidades da mente sob as novas interpretações são incomparavelmente mais maravilhosas do que a realização mais extravagante ou mesmo sonhos de progresso material. O pensamento é energia. O pensamento ativo é energia ativa. Pensamento concentrado é uma energia concentrada. O pensamento concentrado em um propósito definido é transformado em poder. Esse é o poder que está sendo usado por aqueles que não acreditam na virtude da pobreza ou na beleza da abnegação. Eles percebem que isso é conversa de fracos. A capacidade de receber e manifestar esse poder depende da capacidade de reconhecer a energia infinita que sempre habita no homem, criando e recriando constantemente seu corpo e mente, e pronta, a qualquer momento, para se manifestar por meio dele de qualquer maneira necessária. Na proporção exata do reconhecimento dessa verdade, será a manifestação na vida exterior do indivíduo. A parte 2 explica o método pelo qual isso é realizado. Introdução, parte 2. 1. As operações da mente são produzidas por dois modos paralelos de atividade, um consciente e outro subconsciente. Professor Davidson diz:
Aquele que pensa iluminar toda a gama de ação mental pela luz de sua própria consciência não é diferente daquele que deveria sair para iluminar o universo com uma luz de junco. 2. Os processos lógicos do subconsciente são realizados com tal certeza e regularidade impossíveis se existisse a possibilidade de erro. Nossa mente é projetada de modo a preparar para nós os fundamentos mais importantes da cognição, embora não tenhamos a menor apreensão do modus operandi. 3. A alma subconsciente, como um estranho benevolente, trabalha e faz provisões para nosso benefício, derramando apenas o fruto maduro em nosso colo. Assim, a análise final dos processos de pensamento mostra que o subconsciente é o teatro dos fenômenos mentais mais importantes. 4. É através do subconsciente que Shakespeare deve ter percebido sem esforço grandes verdades que estão ocultas da mente consciente do aluno, que Fídias moldou mármore e bronze, que Rafael pintou Madonna e Beethoven compôs sinfonias. 5. A facilidade e a perfeição dependem inteiramente do grau em que deixamos de depender da consciência. Tocar piano, patinar, digitar, os ofícios especializados para sua execução perfeita dependem do processo da mente subconsciente. A maravilha de tocar uma partitura brilhante no piano e ao mesmo tempo conduzir uma conversa vigorosa mostra a grandeza de nossos poderes subconscientes. 6. Todos nós sabemos o quanto somos dependentes do subconsciente, e quanto maiores, mais nobres, mais brilhantes são os nossos pensamentos, mais é óbvio para nós mesmos que a origem está além de nosso alcance. Encontramo-nos dotados de tato, instinto, senso do belo na arte, música e etc., ou de cuja origem ou morada estamos totalmente inconscientes. 7. O valor do subconsciente é enorme. Isso nos inspira, nos avisa. Ela nos fornece nomes, fatos e cenas do depósito da memória. Ele dirige nossos pensamentos, gostos e realiza tarefas tão complexas que nenhuma mente consciente, mesmo que tivesse o poder, tem a capacidade de fazer. 8. Podemos andar à vontade, podemos levantar o braço sempre que quisermos, podemos dar nossa atenção através dos olhos ou ouvidos a qualquer assunto que desejemos. Por outro lado, não podemos parar nossos batimentos cardíacos ou a circulação do sangue, nem o crescimento da estatura, nem a formação de tecido nervoso e muscular, nem a construção dos ossos, nem muitos outros processos vitais importantes. 9. Se compararmos esses dois conjuntos de ação, um decretado pela vontade do momento e o outro procedendo em curso majestoso e rítmico, sujeito a nenhuma vacilação, mas constante a cada momento, ficaremos maravilhados com o último e buscaremos ter o mistério explicado. Vemos imediatamente que esses são os processos vitais de nossa vida física e não podemos evitar a interferência de que essas funções tão importantes são propositalmente retiradas do domínio de nossa vontade exterior, com suas variações e transições, e colocadas sob a direção de um poder permanente e confiável dentro de nós. 10. Desses dois poderes, o externo imutável foi denominado a mente consciente ou a mente objetiva, lidando com os objetos externos. O poder interior é chamado de mente subconsciente ou mente subjetiva, e além de seu trabalho no plano mental, controla as funções regulares que tornam a vida física possível. 11.
É necessário ter uma compreensão clara de suas respectivas funções no plano mental, bem como de alguns outros princípios básicos, percebendo e operando através dos 5 sentidos físicos. A mente consciente lida com as impressões e objetos da vida exterior. 12. Tem a faculdade de discriminar, carregando consigo a responsabilidade da escolha. Ele tem o poder de raciocínio, seja indutivo, dedutivo, analítico ou silogístico. E esse poder pode ser desenvolvido em alto grau. É a sede da vontade com todas as energias que fluem dela. 13. Não só pode impressionar outras mentes, mas pode dirigir a mente subconsciente. Desse modo, a mente consciente se torna o governante responsável e guardião da mente subconsciente. É essa função elevada que pode reverter completamente as condições em sua vida. 14. Muitas vezes é verdade que condições de medo, preocupação, pobreza, doença, desarmonia e males de todos os tipos nos dominam por causa de sugestões falsas aceitas pela mente subconsciente desprotegida. A mente consciente, treinada, pode prevenir inteiramente por sua ação protetora vigilante a tudo isso. Pode ser apropriadamente chamada de o vigia no portão, do grande domínio do subconsciente. 15. Um escritor expressou a principal distinção entre as duas fases da mente da seguinte maneira: a mente consciente é a vontade do raciocínio. A mente subconsciente é o desejo instintivo, o resultado da vontade do raciocínio passado. 16. A mente subconsciente tira interferências justas e precisas de premissas fornecidas por fontes externas. Onde a premissa é verdadeira, a mente subconsciente chega a uma conclusão perfeita, mas onde a premissa ou sugestão é um erro, toda a estrutura cai. A mente subconsciente não se envolve no processo de provar. Ele depende da mente consciente, o vigia no portão, para protegê-lo de impressões equivocadas. 17. Recebendo qualquer sugestão como verdadeira, a mente subconsciente imediatamente passa a agir sobre ela em todo o domínio do seu imenso campo de trabalho. A mente consciente pode sugerir verdade ou erro. Se for o último, é à custa de um perigo de amplo alcance para todo ser. 18. A mente consciente deve estar de serviço durante todas as horas de vigília. Quando vigia, está desprevenido, ou quando seu julgamento calmo é suspenso, sob uma variedade de circunstâncias, a mente subconsciente fica desprotegida e aberta à sugestão de todas as fontes. Durante a excitação selvagem do pânico, ou durante o auge da raiva, ou os impulsos da multidão irresponsável, ou em qualquer outro momento de paixão desenfreada, as condições são as mais perigosas. A mente subconsciente está tão aberta à sugestão de medo, ódio, egoísmo, ganância, autodepreciação e outras forças negativas derivadas de pessoas ou circunstâncias circundantes. O resultado geralmente é prejudicial ao extremo, com efeitos que podem durar muito tempo, perturbando-o. Daí a grande importância de proteger a mente subconsciente de falsas impressões. 19. A mente subconsciente percebe as coisas por intuição. Portanto, seus processos são rápidos. Não espera pelos métodos lentos de raciocínio consciente. Na verdade, ela não pode empregá-los. 20. A mente subconsciente nunca dorme.
nunca descansa, mais do que o seu coração ou sangue. Foi descoberto que, ao declarar claramente à mente subconsciente certas coisas específicas a serem realizadas, forças são postas em operação que levam ao resultado desejado. Aqui, então, está uma fonte de poder que nos coloca em contato com a onipotência. Aqui está um princípio profundo que merece e justifica nosso estudo mais sério. 21. A operação dessa lei é interessante. Aqueles que a colocam em operação descobrem que, quando saem ao encontro da pessoa com quem antecipam uma entrevista difícil, algo passou por lá antes deles e dissolveu as supostas diferenças. Tudo está mudado, tudo é harmonioso. Eles descobrem que, quando algum problema difícil de negócio se apresenta, podem se dar ao luxo de atrasar, e algo sugere a solução adequada. Tudo está devidamente organizado. Na verdade, aqueles que aprenderam a confiar no subconsciente descobrem que existem recursos infinitos à sua disposição. 22. A mente subconsciente é a sede de nossos princípios e nossas aspirações. É a fonte de nossos ideais artísticos e altruístas. Esses instintos só podem ser destruídos por um processo elaborado e gradual de minar os princípios inatos. 23. A mente subconsciente não pode argumentar controversamente. Portanto, se aceitou sugestões erradas, o método seguro de superá-los é pelo uso de uma contra-sugestão forte, frequentemente repetida, que a mente deve aceitar, formando assim, eventualmente, novos e saudáveis hábitos de pensamento e vida. A mente subconsciente é a sede do hábito. Aquilo que fazemos continuamente torna-se mecânico. Não é mais um ato de julgamento, mas firmou seus sulcos profundos na mente subconsciente. Isso é favorável para nós se o hábito for saudável e correto. Se for prejudicial e errado, o remédio é reconhecer a onipotência da mente subconsciente e sugerir a liberdade atual. O subconsciente, sendo criativa e una com a nossa fonte divina, criará imediatamente a liberdade sugerida. 24. Resumindo, as funções normais do subconsciente do lado físico têm a ver com os processos regulares e vitais, com a preservação da vida e a restauração da saúde, com o cuidado da prole, que inclui um desejo instintivo de preservar toda a vida e melhorar as condições gerais. 25. No lado mental, é o depósito da memória, abriga os maravilhosos mensageiros do pensamento, que trabalham sem serem impedidos pelo tempo ou espaço. É a fonte da iniciativa prática e das forças construtivas da vida. É a sede do hábito. 26. No lado espiritual é a fonte dos ideais, da aspiração, da imaginação e é o canal através do qual reconhecemos nossa fonte divina. E na proporção em que reconhecemos essa divindade, chegamos a um entendimento da fonte de poder. 27. Alguém pode se perguntar: como o subconsciente pode mudar as condições? A resposta é: porque o subconsciente é uma parte da mente universal e uma parte deve ser do mesmo tipo e qualidade do todo. A única diferença é o grau. O todo, como sabemos, é criativo. Na verdade, é o único criador que existe. Consequentemente, descobrimos que a mente é criativa e, como o pensamento é a única atividade que a mente possui, o pensamento deve necessariamente ser criativo também. 28. Mas descobriremos que existe uma vasta diferença entre simplesmente pensar e dirigir nosso pensamento de maneira consciente, sistemática e construtiva. Quando fazemos isso, colocamos nossa mente em harmonia com a mente universal.
Entramos em sintonia com o infinito, colocamos em operação a força mais poderosa que existe, o poder criativo da mente universal. Isso, como tudo mais, é governado pela lei natural. E essa lei é chamada de lei da atração, significando que a mente é criativa e se correlacionará automaticamente com o seu objeto e o trará à manifestação. 29. Sempre ocupe a mesma sala, a mesma cadeira e a mesma posição se possível. Em alguns casos, não é conveniente ocupar a mesma sala. Nesse caso, basta fazer o melhor uso das condições disponíveis. Agora fique perfeitamente imóvel, iniba todo o pensamento. Isso lhe dará controle sobre seus pensamentos de cuidado, preocupação e medo, e permitirá que você tenha apenas o tipo de pensamento que deseja. Continue esse exercício até obter o domínio completo. 30. Você não poderá fazer isso por mais que alguns minutos de cada vez. O exercício é valioso, porque será uma demonstração muito prática do grande número de pensamentos que estão constantemente tentando obter acesso ao seu mundo mental. 31. Na próxima vez, você receberá instruções para um exercício que pode ser um pouco mais interessante, mas é necessário que você domine esse primeiro. A causa e o efeito são tão absolutos e constantes no reino oculto do pensamento quanto no mundo das coisas visíveis e materiais. A mente é a tecelão mestre, tanto da vestimenta interior do caráter, quanto da vestimenta externa das circunstâncias. Encerro esse vídeo por aqui. Convido você a se inscrever aqui no canal, não esquecer de acionar o sininho das notificações e de deixar um like nesse vídeo. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.